A Guerra do Paraguai. Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Enfim, é uma bagunça, então durante o vídeo eu vou falar um pouco sobre cada versão, ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra, começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional tendo como seu imperador Dom Pedro II. Uma coisa muito importante a se notar é que, apesar de ser grande, boa parte da população brasileira vivia na região litorânea do país, e as fronteiras no interior do continente não eram tão bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores, com cerca de apenas 18 mil homens, porém a sua marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame do que acha melhor, Francisco Solano Lopes. E antes dele, quem governava o Paraguai era o seu pai. Foi durante este período que Solano viajou para a Europa, visitando países como França e Prússia, onde ganhou interesse e aprendeu bastante sobre táticas de guerra, exército, enfim. Foi aqui também que ele conheceu a sua mulher, Elisa Lynch. Assim que voltou para o Paraguai e tomou o poder, Solano começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Paraguai era um país que estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento paraguaio não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, porque ele era uma ameaça. Porém, muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. O Paraguai não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma, e muito menos representava algum perigo para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário da América do Sul, mas uma coisa é fato: naquele momento, o Paraguai era militarmente o país mais forte da região. E sobre seus territórios é complicado. Basicamente, o Paraguai controlava isso e reclamava isso com seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. E como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar, algo muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para navegação. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e os Colorados, que se revoltaram contra os Blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Bom, basicamente, Brasil e Argentina começaram a apoiar os Colorados, e o Brasil até lançou uma invasão no Uruguai para apoiar os Colorados, dizendo que brasileiros estavam sendo reprimidos no Uruguai. O problema é que os blancos eram amigos de Solano Lopes, e ele usou isso como motivo de guerra para atacar o Brasil. E aqui alguns historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque ele se sentiu ameaçado, já que estava com medo de perder o seu aliado na região, e consequentemente perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo, e tinha planos para criar um grande Paraguai, ou ao menos controlar os rios da região. Enfim, fato é que o Paraguai estava pronto para a guerra. A primeira ação hostil tomada pelos paraguaios foi capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava consigo o então presidente da província do Mato Grosso. Ele e sua tripulação acabaram sendo presos e morreram alguns anos mais tarde na prisão. Alguns dias depois, os paraguaios começaram a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso, e só em 13 de dezembro eles declaram guerra oficialmente ao Brasil, iniciando assim a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. De início, o Paraguai avançou facilmente em território brasileiro. Como o Brasil não esperava uma guerra contra o Paraguai, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Paraguai facilmente capturou cidade após cidade, chegando até Corumbá, e posteriormente em Coxim. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava uma outra invasão ao Brasil, desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao Mato Grosso foi basicamente uma distração, já que os seus objetivos ficavam nesta região. Porém, para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai precisava passar pela Argentina. O Paraguai então pediu gentilmente: Argentina, deixa-me passar por tus territórios. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil e queria ficar de fora da guerra, ela disse:
Não. Então o Paraguai foi lá e invadiu a província argentina de Corrientes, capturando cidades e alguns rios da região. O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu lado, já que algumas pessoas na Argentina apoiavam Solano Lopes. Porém, isso não aconteceu, e com o ataque paraguaio, a Argentina acaba entrando na guerra do lado do Brasil. Neste ponto da guerra, os blancos já tinham sido tirados do poder no Uruguai, e o novo governo colorado também se junta à guerra. Foi então que, em 1º de maio, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam totalmente despreparados para uma guerra. O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens, então foi criada a campanha Voluntários da Pátria, para poder aumentar o número do exército. E até que funcionou. Nos anos seguintes, o Brasil conseguiu aumentar grandemente o seu número de soldados. Vale lembrar que muitos desses voluntários da pátria eram escravos ou ex-escravos, com promessas de ganhar terras ou a carta de alforria. Já a Argentina não se saiu muito bem na hora de recrutar, pois muitas pessoas não estavam nem um pouco afim de se envolver neste conflito. Já o Uruguai contribuiu com mais ou menos 5 mil homens. No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão, passando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata, então o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha um navio de guerra e 6 navios de comércio que foram adaptados com canhões, além de alguns barcos de pequeno porte, conhecidos como chatas. Já o Brasil tinha 9 navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Paraguai era capturar a poderosa frota brasileira e assim ter o controle dos rios da região. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, eles começaram na vantagem. Porém, a frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo a frota paraguaia. Essa batalha foi muito importante porque ela destruiu a marinha paraguaia e garantiu seu bloqueio. No entanto, o Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados que começariam uma ofensiva. Algumas forças foram mandadas para Uruguaiana, onde eles fizeram um cerco na cidade, que acabou sendo bem sucedido. E no início de 1886, os aliados começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itapiru e estabelecendo um território aqui no sul do Paraguai. Alguns dias mais tarde, os paraguaios tentaram um contra-ataque surpresa ao acampamento aliado que estava aqui em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil paraguaios. No fim, os aliados conseguiram virar o jogo e derrotar o exército paraguaio, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. Depois dessa batalha, a guerra ficou meio parada. Assim, como o Paraguai era isolado, os aliados não sabiam bem o que encontrar no interior do país, então eles precisavam avançar pelas margens do rio Paraguai. E aqui, o Paraguai tinha uma série de fortificações para defender a capital, sendo a mais importante delas a fortaleza de Humaitá. Então, nos anos seguintes, a guerra basicamente se resumiu entre os aliados tentando avançar sobre essas fortificações e os paraguaios se defendendo e tentando pequenos ataques para expulsar os aliados. Em setembro, os aliados atacaram o forte de Cuzuru e saíram vitoriosos. Alguns dias depois, Lopes marca um encontro com o presidente argentino Bartolomé Mitre. Como ele sabia que a guerra estava perdida, ele tentou um tratado de paz, mas não aceitou os termos e a guerra continuou. 10 dias depois, os aliados lançaram um ataque ao forte de Curupaiti, onde foram massacrados pelos paraguaios, já que eles estavam em posições muito favoráveis dentro de trincheiras. Essa batalha causou uma estagnação na guerra, tanto que os aliados não conseguiram lançar um outro ataque de grande porte por quase um ano. Isso também causou um conflito de liderança entre os aliados, já que uns estavam culpando os outros por decisões tomadas na batalha. Em outubro, um dos caras mais importantes da guerra, Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria conhecido como Duque de Caxias, toma controle do exército imperial, que estava em frangalhos, já que muitos soldados, tanto aliados quanto paraguaios, estavam sofrendo pesadas baixas por causa de doenças, como cólera, malária e outras. Em muitos casos, as doenças matavam mais que os combates, e ficar no Paraguai não era fácil. Era um lugar pantanoso, úmido e desconhecido. O exército brasileiro
brasileiro era mal treinado e desorganizado. Então Caxias chega e coloca ordem na casa, treinando os homens, melhorando a higiene nos acampamentos. Ele inclusive trouxe balões que foram usados na Guerra Civil Americana para observar melhor as posições inimigas e conhecer melhor o território. E apesar da guerra ficar estagnada na fronte principal, os aliados conseguiram expulsar os paraguaios de outras frontes, exceto o Mato Grosso, que apesar de recuperar a cidade de Corumbá em 1867, eles só conseguiram expulsar os paraguaios definitivamente no ano seguinte. Enquanto os aliados se organizavam, os paraguaios puderam melhorar as fortificações de Humaitá. Neste período de estagnação e doenças, muitos argentinos e uruguaios começaram a se retirar do campo de batalha, deixando o Brasil praticamente sozinho contra o Paraguai, com pouquíssimas tropas argentinas ou uruguaias de apoio. O plano de Caxias era fazer um cerco a Humaitá e cortar sua ligação com Assunção. Ele começou mandando tropas para avançar pela esquerda para capturar territórios ao norte de Humaitá. E em agosto ele lança um novo ataque ao forte de Curupaiti, desta vez bem sucedido, além de forçar sua marinha a passar de Humaitá e cortar a ligação fluvial do forte com a capital Assunção, e começando assim o cerco de Humaitá. Neste ponto da guerra, Solano já tinha saído de Humaitá e ido para o norte, onde descobriu que o seu irmão estava planejando um golpe de estado junto com algumas pessoas do governo. Todas elas foram executadas no chamado Massacre de São Fernando. Voltando a Humaitá, o cerco duraria vários meses, no qual aconteceram algumas batalhas sangrentas, até que em agosto o Brasil finalmente captura a fortaleza de Humaitá. Neste meio tempo, o Brasil consegue retomar os territórios do Mato Grosso e avançar nas terras disputadas com o Paraguai. E agora, sem a fortaleza de Humaitá bloqueando o rio Paraguai, os aliados conseguiram avançar rumo à capital. Mas os paraguaios ainda tinham outras fortificações que Caxias decidiu pegar antes de ir para Assunção. Foi aí que aconteceu a famosa Dezembrada, iniciando na Batalha de Itororó, depois em Avaí, Itaibapé e finalmente Lomas Valentinas, onde o que restou do exército paraguaio foi completamente destruído. E em 1º de janeiro de 1869, o Brasil chega em Assunção. Para muitos, a guerra deveria ter acabado aqui, porém Solano Lopes fugiu para o norte e recusou a rendição. Então, o Brasil decidiu persegui-lo. Para o Duque de Caxias, a guerra estava acabada. Então ele deixa o comando do exército e é substituído pelo Conde D'Eu, o marido da princesa Isabel. Essa fase final da guerra se resume basicamente em Solano Lopes fugindo para o norte e mandando o que ele tinha para retardar o avanço brasileiro que estava o perseguindo, inclusive crianças, mulheres e idosos. Em junho, um governo provisório fantoche do Brasil assume o controle do Paraguai. Alguns meses depois, o Brasil consegue capturar a capital provisória do Paraguai de Lopes, e dias depois acontece a última grande batalha da guerra, a Batalha de Acosta Nu, que ficou conhecida por ser lutada por crianças, mulheres e idosos. E obviamente, eles foram massacrados pelos experientes soldados brasileiros. Porém, isso deu tempo de Lopes fugir mais ainda para o norte. Neste meio tempo, uma série de pequenos conflitos aconteceram, até que em 1º de março de 1870, os brasileiros finalmente conseguem armar uma emboscada para capturar Solano Lopes, aqui em Cerro Corá, no norte do Paraguai. Solano acabou sendo ferido na tentativa de fuga, e quando estava sendo capturado, ele tentou atacar um general brasileiro e acabou sendo morto por um soldado, dando fim à guerra. No Tratado de Paz, o Paraguai acabou perdendo as disputas territoriais que tinha com o Brasil e com a Argentina, com exceção do Grande Chaco, que ainda causou alguns desentendimentos entre Paraguai e Argentina. Apesar da vitória brasileira, essa guerra teve efeitos negativos para todos. O Brasil teve que pagar empréstimos que fez para a guerra, o que causou uma bela dívida. Mas o Brasil até que conseguiu se recuperar rápido disso. O grande problema foi que o exército imperial agora estava bem mais forte e se sentindo desprezado pelo imperador. Alguns anos depois, eles ajudariam no golpe da República, que tiraria Dom Pedro II do poder e acabaria com a monarquia. Já o Paraguai passou por momentos difíceis. Muitos dizem que o Paraguai perdeu cerca de 60% da sua população. Alguns chegam a afirmar que 95% dos homens adultos morreram, números extremamente altos. Porém, não é 100% certeza que estejam certos, já que outros dizem que o Paraguai não perdeu tantas pessoas assim, e que o real número seria entre 10% e 18% da população, o que continua sendo um número alto, mas não 95%. No geral, é impossível afirmar com certeza o número exato, já que o Paraguai era muito isolado, e existem várias fontes diferentes com números diferentes da população paraguaia antes da guerra, que varia entre 200 mil e 1 milhão de pessoas.
Ou seja, isso ainda vai causar muita discussão entre historiadores. Logo depois da guerra, Solano Lopes era visto no Paraguai como um ditador sanguinário que arrastou seu país para uma guerra sem motivo e quase impossível de ser ganha. Mas hoje ele é considerado um herói nacional, e isso obviamente ainda causa bastante discussão hoje em dia. E bom pessoal, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci ou errei alguma coisa, não se esqueça de comentar aí embaixo. E eu queria agradecer aos patrocinadores do canal: Cante Baltoplista, Dani Andre, Reinober, Brasil, Branca, União Soviética, Leopoldine, Gabriel Lemes, Cream Crack, Joseph Peidão, a Destruição Julião e Lambda BR, assim como também ao Coder BR que me ajudou com os mapas. Muito obrigado a todos vocês. Então, no mais é isso, tchau, até o próximo vídeo.